Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde não. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Povo de Deus, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus e desejar a todos uma excelente e abençoada noite de segunda-feira, dia 3 de novembro. Já estamos adentrando a presença do Senhor, nosso Deus, com mais um propósito de oração, desta vez debaixo do tema Aprendendo com a oração de Jabes. Eu já quero saudar meu amado irmão em Cristo, o irmão Cláudio Oliveira, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, juntamente com a senhora, sua mãe, a irmã Sônia. Deus abençoe poderosamente, que já está aí com seus 80 anos, né? Se não me falha a memória. A irmã Regina Maria de Paula. Boa noite, minha santa. Bênção de Deus, minha mãe branca, que o Eterno lhe abençoe, te sustente, te guarde, te proteja dia após dia, juntamente com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus amados e ouvintes, irmãos em Cristo, dentro desse propósito, nós vamos aprender muito com o Espírito Santo nos orientando, nos direcionando algo assim muito importante, pois nós vamos aprender através da vida de um homem que marcou a sua história por não se contentar, né, com o peso do seu nome. E ele pôde entender que em cima do seu nome ele mudaria a história da sua vida. Então nós vamos aprender muito, muito ao longo desses 7 dias, se o Senhor assim nos permitir, para a glória do nome dele. Então, meus santos, eu quero engrandecer ao Senhor nosso Deus pela sua vida. Pastor, o senhor não fez nenhuma live explicando sobre esse novo propósito, como o senhor faz, né, de costume. O senhor não trouxe nenhum vídeo explicando, falando. Por quê? Porque é o seguinte, esse propósito já se resume, tá, no tópico. Já resume no tópico. Quem leu e quem buscou nas entrelinhas pode entender ou pôde compreender qual foi o propósito e objetivo de Jabes para que ele fosse um homem de chamar grande atenção na Bíblia Sagrada, com apenas 2 versículos que falam a sua história. 2 versículos resumindo a história deste homem, porque não tem outro texto, você não vai encontrar em outra passagem bíblica, só que tá, em 1 Crônicas, capítulo de número 4. E nós vamos já ler, tá? Eu já quero saudar a irmã Mara e seu esposo, o irmão Roberto, e toda a sua família, né, na noite desta segunda-feira. Irmãos,
Eu quero chamar a atenção de vocês, porque dentro deste tópico, esse propósito vai ser da seguinte forma: ousadia, dependência, porque aqui nós vamos aprender que Jabes, ele alcançou os seus objetivos, os seus ideais diante de Deus, com algumas dificuldades e alguns obstáculos. Então nós vamos aprender, aleluia, que a dor não impede o sucesso na sua vida. A luta não é obstáculo para você sair da onde você está. Então nós vamos aprender com este homem. E é por isso que eu já comecei a live uns 2 minutos antes, 3 minutos antes, para que você entenda. Porque uma coisa é o Senhor Deus ter um propósito na sua vida. Outra coisa é você aceitar as situações da sua vida, sendo que Deus não está nesse negócio. Então, ou seja, muitas vezes é o jugo o homem, é o jugo do adversário, tá? E aí você, muitas vezes, por não ter um discernimento, aceita tudo. Aceita tudo. Uma coisa é você reclamar. Outra coisa é você murmurar. Mas outra coisa é você desabafar. E outra coisa é você dialogar com Deus. É o que Jabes fez. Jabes não murmurou, não reclamou, não questionou. Ele dialogou com Deus. Ele desabafou com o Senhor. É o que eu sempre digo através de uma frase que eu fiz até um cartaz, inclusive até gravei um vídeo. O desabafo e o diálogo com a pessoa certa pode mudar a trajetória da sua vida. Então nós vamos aprender com este homem. Nós vamos aprender que ele não murmurou em meio à dor, ele não murmurou em meio ao sofrimento, ele dialogou. Então nós vamos já, são 21 horas com mais 1 minuto, e se você quiser compartilhar com alguém esta live, fica à vontade, pois nós já vamos dar início ao primeiro dia do nosso propósito. Hoje pela manhã eu já estive dentro do vale, só lembrando os irmãos que esse propósito também é um propósito de jejum. De ontem para hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, eu abri já um propósito do santo jejum em prol desse propósito. Então aí vão ser mais 7 dias aí de oração e de jejum. Amanhã, se Deus permitir, estaremos entrando no 2º dia e assim sucessivamente, tá? No período de 7 dias para a glória de Deus. Vamos ler um texto? Nós vamos ler em 1º livro de Crônicas, capítulo de número 4, tá? Nós vamos ler esse versículo ao longo dos 7 dias repetitivos, porque é o único texto de base que nós temos, né, em cima desse propósito, tá? Então vamos lá. Capítulo de número 4, versículo de número 9, versículo de número 10 de 1º Crônicas, tá? Só para você visualizar aí na sua Bíblia. Leiamos. Capítulo 4, versículo de número 9 e 10 de 1ª Crônicas. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odei a luz. Olha que interessante. Aqui começa a história deste homem. Aqui resume a história dele. Começa e resume. Versículo 10. Agora, a oração dele. Olha só. Porque Jabes invocou o Deus de Israel,
dizendo: Senhor, me abençoareis muitíssimo, e os meus termos aplicareis. Oh, meu Deus, coisa linda! A tua mão for comigo, e fizeste do que mal não seja aflito, e o Deus lhe concedeu e que tinha lhe pedido. 2 versículos. Resume a história deste homem. E me chama a atenção que, finalizando o texto do 10, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E nós vamos aprender, dentro desses 7 dias, o que Jabes pediu a Deus. Então vamos lá. Irmãos, 21 com mais 4 minutos. O tema do propósito é aprendendo com a oração de Jabes. Na abertura do primeiro dia, bom seria nosso Senhor Deus desse oportunidade a outros irmãos para já estar conosco. Mas vamos lá. Aprendendo com a dor que gera propósito. Esse é o primeiro tema que nós vamos abordar nesta noite. O tema oficial, repetindo: aprendendo com a oração de Jabes. Mas o primeiro tópico de hoje é aprendendo com a dor que gera propósito. Entendendo que a dor que gera propósito. E o Senhor Deus me faz recordar agora de João, no capítulo de número 3, Evangelho de Jesus, que escreveu João, no capítulo 13, versículo 7, a qual está escrito, quando o Senhor Jesus fala com Pedro: o que eu faço agora, não saberás tu, mas vai compreender depois. Ainda que você não esteja entendendo a situação, ainda que você não esteja entendendo a dor, mas o que me chama a atenção é que no versículo de número 9, do capítulo 4, de 1 Reis, diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Foi com dor que esta mulher dá à luz a um homem que podia muito bem se apegar no peso do seu nome, no peso do sofrimento, no peso da dor, estagnar a sua vida e parar no seu canto ou parar no seu mundo. Mas ele não faz isso. Ele toma uma atitude em meio à dor. E nós vamos aprender com ele nesta noite qual foi a primeira atitude. E daqui a pouquinho nós já vamos estar orando como Jabes orou. Nós vamos apresentar as nossas causas como Jabes apresentou. Então eu vejo aqui que Jabes, ele aprendendo com a dor que gera propósito, que coisa interessante. A Bíblia que fala foi mais ilustre do que seus irmãos, mas nasceu em meio à dor. A sua mãe deu esse nome, como eu já estava dizendo, porque ela sofreu muito. Imagina a sua mãe, 9 meses, gera você, e quando vai dar à luz, complica. Ela fica entre a vida e a morte. Quem sabe um parto que poderia ser normal, mas já passou para cesariana. Ou até tentaram normal, porque naquele período não tinha uma cesariana. E aquela mulher sofrendo,
E ali, e ela fazendo de tudo e a dor aumentava. Quem é mãe sabe o que eu estou falando? Então essa mulher sentindo dor, e ela conseguiu, em meio à dor, dar luz a esse homem. E quando ela olha para ele, penso eu, pegando ele no colo, e alguém pergunta a ela qual será o nome dele. E ela disse, Jabes, porque com dor, com sofrimento, eu dei a luz. Você já parou para pensar quando Jabes cresce e ele vai buscar o significado do seu nome? Se fosse você buscando o significado do seu nome, no caso Jabes, e você descobriria que o significado é em cima do que a mãe sofreu. Se o seu nome semelhasse o que a sua mãe vivenciou, quem sabe eu posso estar falando com uma pessoa do sexo feminino, que o nome da pessoa é Maria das Dores. Maria das Dores. Por causa da dor. Porque Maria, pastor, porque o mensageiro escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Só que a mãe do Salvador sofreu lutas, perseguições. Então, quem sabe o nome dessa pessoa é Maria das Dores. Você já parou para analisar por que o seu sobrenome é das dores? Então, olhando o texto e vendo a vida deste homem, a mãe dele coloca Jabes, a dor, no sofrimento de dar à luz. Mas Jabes não deixou a dor. Receba essa palavra em nome de Jesus. E se você receber essa palavra, pode escrever embaixo. Eu recebo e tomo posse. Mas isso você tem que tomar uma atitude igual Jabes tomou. Eu não sei qual a idade que você tem hoje. Eu não sei se ao longo da sua vida você tem sofrido. A sua vida, ela é altos e baixos. Mas a partir de hoje você falou, não, Senhor. Quando eu olhei o tema desse propósito, eu falei, Senhor, eu vou mudar a minha vida diante do Senhor, das minhas atitudes, da forma que eu orar ao Senhor. Então, Jabes não deixou a dor definir o seu futuro. Isso, irmã Mara, eu vou falar mais uma vez. Ei, Jabes, ele não deixou a dor definir o seu futuro. A provação não pode definir o seu futuro. A luta não pode definir o seu futuro. A perseguição não pode definir o seu futuro. As humilhações não podem definir o seu futuro. Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. Foi o que aconteceu com Jabes. Porque, infelizmente, tem pessoas que, diante das situações, elas se acomodam, elas se retraem. Mas o que me chama a atenção é que Jabes não. Jabes, sabendo que a mãe dele lhe concedeu com dores, e o nome dele representa o sofrimento da mãe, a dor da mãe, a tristeza da mãe e o peso de levar sobre si o nome que levou a mãe dele a sofrer. E ele tomou uma atitude diferente. Não deixou a dor definir o seu futuro. Isso aí, irmã Regina, é isso aí, irmão Cláudio. É tomar posse dessa palavra, dizendo para o Senhor, Senhor, eu não vou deixar esta dor definir o meu futuro. Eu não vou deixar essa dificuldade definir o meu futuro, porque é o seguinte, dependendo, aleluia,
Como você se comportar, você vai definir o seu futuro. Um exemplo, a Bíblia nos afirma em Daniel, no capítulo de número 3, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo ardente, irmãos, eles disseram, não. O Deus que nós servimos é conosco. E agora no capítulo 6, você vai ver Daniel, dentro da cova dos leões. Então, ou seja, dentro da cova dos leões, ele disse, não, eu não vou ficar quietinho aqui, eu vou clamar o meu Deus. Mas quem sabe Daniel, com aquela pressão de se fizer barulho ou se mexer, os leões vão voar em cima de você. Se você fazer algum movimento brusco, os leões vão subir e vão te devorar. Você pensa que os leões estavam ali quietinhos olhando para eles, porque segundo o relato bíblico, o rei deixou eles, os leões, com fome, sem comer, sem alimentar os leões por uma semana. E eles estavam famintos. Então, lançava ali e já era devorado. Só que Daniel, como Jabes, não deixou a dor definir o seu futuro. E a pergunta que não quer se calar nesta noite: você vai deixar o que você está vivendo definir o seu futuro? Pastor, então o que eu devo fazer? Vamos lá. Aprendendo com a oração de Jabes. Ele transformou, não foi Deus. A Bíblia nos afirma, ele, quem? O próprio Jabes, através da sua atitude. Então, ou seja, através da atitude dele, o Senhor Deus age. Então, ou seja, para que Deus agir, tem que ter aqui na terra um movimento. Algo precisa acontecer na terra. Aí eu me lembro de Mateus capítulo 18, versículo 18. O que será ligado na terra, será ligado no céu. Então houve um movimento na terra para ligar no céu. Então, ou seja, ele transformou a dor em oração. Ele começou a orar. Aí eu me lembro, sabe de quem? De Ana. Em 1 Samuel, no capítulo de número 1, a vida dela foi traçada. A história dela foi traçada no versículo 5. No versículo 5 de 1 Samuel. Porque no versículo 5 a Bíblia diz, e o Senhor Deus cerrou a madre de Ana. Ou seja, do versículo 5 em diante, a história de Ana já não era mais a mesma. Do capítulo 1, perdão, do capítulo 1, do versículo 5, até o capítulo 1 e o versículo 5, 1, 2, 3, 4, 5, a história de Ana era uma. Depois do capítulo 5, a história de Ana já era outra. É uma mulher que casa com o rei, é uma mulher que tinha uma posição, uma mulher que tinha sonhos, projetos, e ela disse, eu vou casar, vou engravidar, vou dar filho, vou ter um projeto. Mas no versículo 5 a história dela é mudada. Quantas pessoas, no começo ou no meio da sua vida, alguma coisa acontece que muda totalmente o trajeto ou a trajetória da sua vida. Escuta, Ana, ela, no versículo 5, e Deus cerrou a madre de Ana. Ela não podia gerar filho. Aí nós vamos para o capítulo 6, para o capítulo 7, para o capítulo 8, para o capítulo 9, capítulo 10. Mais 5 versículos. Ana buscando. Ou seja, ela sabia que a madre dela tinha sido cerrada, mas ela não deixou a dor definir o seu futuro. Aleluia! Ela não deixou, ela não se contentou. Então, no versículo de número 11, já tem aí 6 versículos. No versículo de número 11, ela já está dentro do templo. Porque no versículo 10, ela está chorando, ela está orando. No versículo 11, ela está no templo.
E ali, agora, do versículo 11 em diante, já é a história de Ana sendo mudada. E eu quero dizer a você nesta noite, aleluia, bendito seja Deus. Você não pode aceitar, diante da situação, a dor definir o seu futuro. Reage. Ana, ela reagiu. Ela reagiu de uma forma tão sábia que Deus muda a história dela. Porque no versículo 11 de 1 Samuel, a Bíblia nos afirma que ela entra e ela faz uma oração, depois de lágrimas, 6 versículos chorando, clamando, buscando. E olha que 6 versículos não é do dia para a noite. Anos. E ela não deixou que a dor definisse o seu futuro. Então ela faz uma oração ousada, a qual Deus se agrada. Ela não fez uma oração de confronto. Ela não fez uma oração de murmuração. Ela não faz uma oração de reclamação. Ela faz uma oração que agrada a Deus. Senhor, se tu atentamente olhar para a aflição da tua serva, e da tua serva lembrares, e da tua serva dará um filho, homem, varão, aleluia. Olha, uma mulher que não podia ter filhos, mas vivendo uma dor de uma renúncia, vivendo uma dor do desprezo, vivendo uma dor de uma perseguição, porque a sua rival, a Bíblia fala que Penina era rival, e rivais não se dão. Não era por parte de Ana, por parte de Penina. Era tanto rival que rival persegue. Penina perseguia Ana. Ana não tinha paz. Mesmo assim, Ana não deixou a dor definir o seu futuro. Ela não deixou aquela perseguição, ela não deixou aquela luta, ela não deixou aquelas dificuldades definir o seu futuro. E ela entrou no templo e faz esta oração. E no meio da oração, o sacerdote entra para sufocar a oração dela e colocar dúvida no coração dela e diz: mulher, a esta hora bêbada, embriagada. Ela disse: não, meu senhor, a tua serva é uma mulher atribulada, angustiada de espírito, só estou derramando a minha alma perante o Deus de Israel. Irmãos, naquele exato momento, ela selou o seu futuro. E a pergunta que eu te faço nesta noite: o que você está fazendo diante de tudo que você está vivenciando para Deus definir, ou melhor dizendo, para você definir o seu futuro? Ah, mas meu futuro está na mão de Deus. A Deus pertence, sim, mas a sua atitude hoje vai revelar o futuro de amanhã. Como, pastor, quantas pessoas... Pastor, eu quero ser um engenheiro, então estuda, vai para a faculdade. Pastor, eu quero ser um promotor, estuda, vai para a faculdade. Eu quero ser... Pastor, eu tenho um sonho na vida, então a pessoa vai batalhar pelo aquele sonho. Se nada e ninguém interromper a sua caminhada, a pessoa vai chegar ao seu sonho. Então, como Jabes, ele não deixou a dor definir o seu futuro. Ele transformou a dor em oração. E a oração em vitória. É o que o Senhor Deus está falando comigo e com você. Presta bastante atenção. Tem pessoas que começam a vida com marcas, com dores, com palavras negativas lançada sobre elas. Tem uma irmã aqui conosco hoje, que é a minha mãe branca, a irmã Regina. Ela viveu isso na sua caminhada.
Mas mesmo aos seus 74, 75 anos, se não me falha a memória, ela está aí perseverando. Se fosse uma outra pessoa viver o que essa mulher tem vivenciado, já tinha desistido. Eu estou usando ela porque eu sempre falo com ela que ela é um exemplo de fé para minha pessoa e para a pessoa da minha esposa. Então eu digo a você nesta noite, eu peço até licença por estou citando ela aqui nesta noite, mas dentro do tópico que eu estou lendo, tem pessoas que começam a vida com marcas, com dores, com palavras negativas lançadas sobre elas. Tem crianças que nascem, como Jabes nasceu, com a marca do peso, da dor, do sofrimento da mãe. Mães que lançam palavra de maldição sobre os filhos. Você nasceu só para me dar dor de cabeça. Você nasceu para sofrer. Você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, e por aí vai. Quantas pessoas desse jeito? Até hoje, pessoas que já são adultas, casadas, já têm uma estrutura, às vezes está ali no seu cantinho, vê uns pensamentos na mente das palavras negativas que lançaram sobre ela. Mas como Jabes, nós não vamos alimentar. Mas eu vejo o exemplo de Jabes, pois ele é o foco dentro do tópico. Ele não aceitou viver preso ao rótulo do filho da dor. Ei, se você... Desculpa, mas eu preciso falar. Se você receber e se dar uma de vítima, coitadinho ou coitadinha, você não vai chegar a lugar nenhum. Ei, esse propósito é um despertamento de Deus para a sua vida. A dor, a luta, a forma que você vive diante de Deus e da situação vai definir o seu futuro. A dor, ela não pode definir o seu futuro, mas a sua atitude em meio à dor que vai definir o seu futuro. Então nós lemos aqui que este homem viveu, nasceu, mas eu vejo aqui que ele não aceitou viver preso ao rótulo do filho da dor. Quantas pessoas dando uma de vítima, de coitadinho, de coitadinha, eu não consigo, eu não posso, tá muito difícil. Eu sei. Mas se você ficar como vítima, você nunca vai sair do anonimato. Ana, ela viu tudo o que ela vivenciou, mas ela não aceitou ficar no anonimato. Enquanto Penina dançava, bebia com Eucana, Ana estava lá orando, clamando, buscando, falando com o Senhor Deus. E aí, o que eu vejo? Eu vejo ele decidindo buscar a Deus. Enquanto Penina estava bebendo, comendo, Ana decidiu buscar a Deus. E, irmãos, escuta bem. Qual é a primeira oração de Jabes? Senhor, seja comigo. Seja comigo. Você precisa buscar a presença de Deus para que as coisas comecem a acontecer. Aí eu me lembro, vou até abrir aqui para ler com vocês, eu me lembro de Provérbios. Quando Salomão nos escreve no capítulo 16, eu quero ler com vocês. Provérbios 16, diz o texto, ó, 16:3. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e o teu pensamento será estabelecido.
Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, vai depender de quem. Jabes orou. Jabes, ele acreditou. Ele não deixou a dor definir o seu futuro. E ele entra diante de Deus em oração. Jabes orou. Pastor, como que ele orou? A Bíblia nos aponta como ele faz uma oração. Ele diz assim: se me abençoares muitíssimo, e ampliares os meus termos, e a tua mão for comigo. Olha que coisa interessante. É você invocar a presença de Deus. Aleluia. É você clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho uma dor. Senhor, a minha mãe colocou o meu nome de sofrimento, minha mãe colocou o meu nome de dor, mas eu não vou me apegar a isso. Eu não vou deixar isso definir o meu futuro. É por isso que eu estou buscando ao Senhor, porque sem o Senhor eu não vou chegar. Aí João, no capítulo 15, versículo 5, a parte B: sem mim nada podeis fazer. Então o que Jabes faz? Uma oração. Ele busca a presença de Deus. Ele busca a dependência de Deus. Aqui está, ó. Ele faz uma oração. Essa oração mostra que a dor não pode gerar... Ah, Deus da minha alma. Ela não vai gerar um impedimento. Essa oração mostra que a dor pode gerar fé. Mesmo em meio à dor, gerou uma fé tão grande que ele começou a viver o sobrenatural. Aí eu te pergunto, qual é a sua postura em meio à dor? Porque aqui, ó, ele faz uma oração. Vou repetir a oração que ele faz. Se me abençoares muitíssimo e ampliares os meus termos. Aí eu lembro, sabe de quem? Eu lembro de Jacó fazendo esta oração, pedindo: Senhor, se o Senhor me abençoares nesta viagem, tudo que eu conseguir, eu lhe darei o dízimo. Esta foi a oração. Tudo aquilo que o Senhor me abençoares, eu darei o dízimo. Que coisa interessante. Então aqui não é diferente. Se esta oração, ele mostra assim, ó, que o Senhor me abençoares muito. O que acontece? Aqui, ó, mostra que a dor pode gerar fé. E aqui eu coloquei um outro tópico: a dependência e crescimento. Jabes, ele pega a dor, faz uma oração apresentando a Deus a situação, e esta oração mostra que a dor pode gerar fé, dependência e crescimento. Olha o que a dor pode se tornar na vida de uma pessoa. Irmãos, você já conhece a história de superação de pessoas que, acreditando no exemplo, assistimos um filme agora e a irmã Mara também assistiu. Se você não assistiu, assista, tá? Fé para o impossível. É uma superação. Uma pastora americana que foi agredida por um andarilho, e ali a superação do seu esposo, dos filhos, e a força dessa mulher, a qual os médicos desenganaram. Então eu quero dizer a você, quantas pessoas que você conhece que superaram em meio à dor, em meio ao sofrimento, gerou fé, dependência e crescimento. Quando eu falo de dependência, é em Deus. E crescimento diante da situação. E aí as pessoas vão usar aquela frase para você: quem te viu, que te ver. Aleluia! Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. As pessoas vão olhar para você e dizer: quem te viu, te ver. Ou seja, quem te viu naquela situação, vê você hoje,
Louvado seja Deus. Então eu vou mostrando para vocês dentro dos tópicos que, agora, quando a dor, meu Deus do céu, quando a dor te empurra para o altar, é uma pergunta. Quando a dor te empurra para o altar, Deus transforma lágrimas em propósito. Foi o que aconteceu comigo. A dor do tráfico, a dor da perseguição, da ameaça de morte, me empurrou para o altar. Foi no altar que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. E aquela dor que veio por intermédio da cocaína, da maconha, do crack, da ameaça de morte de 3 traficantes, me empurrou para o altar. E quando me empurrou para o altar, Deus Todo-Poderoso, porque eu cheguei no altar quebrado, chorando, gemendo, suplicando e falando com Deus para me dar oportunidade. E quando aquela dor me levou, me empurrou para o altar, e quando eu me prostro no altar, Deus transforma, aleluia, a lágrima em propósito. Eu cheguei, escuta, a dor que foi a cocaína, foi a maconha, foi o crack que me empurrou para o altar. Eu cheguei com dor, eu cheguei chorando. Mas o Senhor transformou em lágrima em um propósito. Eu cheguei como um traficante, eu cheguei como um usuário, e Deus transformou um traficante e um usuário em um pastor. O Senhor está dizendo a você nesta noite, esta dor, esse sofrimento, essa perseguição, tudo que você está vivenciando, se você colocar tudo diante de Deus em oração, como Jabes colocou, essa dor vai te empurrar para o altar. E Deus vai transformar essa lágrima, essa dor em propósito. Aleluia! Oh, bendito seja Deus, irmãos. Eu falei para vocês que dentro desse propósito nós vamos aprender com a oração de Jabes. Aleluia! Vão ser 7 dias de aprendizados. Aleluia! Pastor, então eu vou orar se hoje, ora com ousadia, crendo. Porque o propósito de Deus na vida de Jabes, irmãos, a Bíblia nos afirma que ainda que a mãe dele dá à luz com dor, e ela sofreu no parto, e ela coloca o nome dele de Jabes, que com dor do parto eu dei à luz. O que me chama a atenção é que a Bíblia nos afirma, no versículo de número 9, olha só, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ei, mesmo com esse nome, trazendo o peso do sofrimento da mãe, ele foi mais ilustre entre os seus irmãos. Aleluia! Quem sabe alguém falhou, olhou para você e falou: esse aí é a ovelha negra da família. Este aí é a ovelha negra da família. Esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Esta daí, ixi, esquece. Mas se prepara. Por quê, pastor?
O que nasceu em sofrimento, meu Deus do céu, termina em honra. Aí eu me lembro de Isaías, que eu quero ler com vocês agora. Livro do profeta Isaías. No capítulo de número 60, diz aqui, ó. Isaías, capítulo de número 61, tá? Só fazendo a colocação para ler o texto aqui, ó. O que nasceu em sofrimento pode, e eu já profetizo, vai terminar em honra. Isaías 61, verso de número 7. Por vossa dupla vergonha, olha aí, por vossa dupla vergonha e afronta exaltarão pela sua parte, pelo que a sua terra possuirá dupla terra perpétua alegria. Dupla honra de Deus. Irmãos, eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida aqui, Isaías 61, verso 7. Dupla honra de Deus aqui, ó. O que nasceu em sofrimento pode terminar com dupla honra. Sua mãe vai ver você se formando. Seu pai vê você se formando. Vê você casando. Vendo você dando à luz. Você, mãe, vai ver o seu filho casando, a sua filha casando. Você não vai ver o seu filho preso. Você não vai ver a sua filha presa. Não. A história é diferente. A história é diferente. Deus fará algo porque você apresentou diante dele a situação, pois não aceitou receber e viver debaixo de um jugo. Mas disse, não, eu vou colocar diante de Deus a situação. Aqui, ó. O que Jabes fez? Colocou a mão sobre o seu coração e colocou diante de Deus. E aí, para eu orar com você, porque é o propósito que eu vou fazer, Jabes, ele faz uma oração. E eu quero convidar você a orar comigo. Na abertura desse primeiro dia. Irmãos, eu falei para vocês, repito, com a permissão do Senhor, vai ser 7 dias de aprendizado. Quem não entrou, eu só lamento. Mas uma coisa eu te digo. Deus vai te surpreender. Olha só. Se essa palavra, nós já vamos orar. Se essa palavra falou com você, eu quero que você, daqui a pouquinho, quando eu começar a orar, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E do fundo da tua alma, tu vai fazer como Jabes fez. E nós vamos orar. Nós vamos fazer a oração de Jabes. Eu até separei aqui. Nós vamos fazer a oração de Jabes. E o que me chama a atenção é que a oração de Jabes não durou 1 hora. Não durou meia hora. Porque se resume em 2 versículos, versículo 9 e versículo 10. Mas hoje você aprendeu que mesmo na dor, aprendendo com a dor que gera propósito. Esse foi o primeiro dia. Se você pegar essa dor que alguém te causou, ou está te causando, ou está te levando a causar, eu te digo uma coisa, aprenda com ela. E eu vou te dar um conselho
não descarta essa dor. Pode ser uma dor que você está atravessando com o filho, pode ser uma dor que você está atravessando com uma filha, pode ser uma dor que você está atravessando com seu esposo, com a sua esposa, pode ser uma dor que você está atravessando em forma de perseguição no seu local de trabalho, pode ser uma dor de um vício, ou algum tipo de dor. Eu falo para você, não descarta. Por que não, pastor? Porque é com a dor que você vai aprender a gerar propósito. Sabe por quê? Porque é o seguinte, foi na dor que José virou governador do Egito. Foi na dor que Moisés virou líder de Israel. Foi na dor que Jesus deu a vida para que eu e você hoje tenhamos vida em abundância. E ainda a salvação. Foi na dor que Paulo marcou a sua história. Foi na dor que Ana teve a experiência do filho. Foi na dor que Abraão foi chamado o homem pai da fé. Então eu te digo que através das dores nós vamos transformar elas em propósito. Na dor que foi gerada na vida de Ana, através de Penina que a perseguia, aleluia, a rejeição e o desprezo do esposo, gerou um propósito do nascimento de Samuel. E escuta, a dor gerou dupla honra, ou melhor dizendo, tripla honra na vida de Ana. Sabe por que tripla? Porque o filho de Ana foi o único juiz, profeta e sacerdote. Nenhum outro podia ter essa qualificação, mas só Samuel, que atuou como profeta, atuou como juiz e atuou como sacerdote. 3. Na vida de uma mulher sofredora. Jabes, ele coloca diante de Deus, ainda que o peso estava sobre ele, de fazer a mãe sofrer no parto. Mas ele olha e disse, não, eu não vou deixar o meu nome e nem a dor e o sofrimento definir o meu futuro. Aprendendo com a dor para gerar propósito. É o que Deus está falando ao seu coração. O que você vai fazer com essa dor? Você vai deixar ela se transformar numa depressão? Você vai deixar ela se transformar numa síndrome do pânico? Você vai deixar ela tomar conta de uma ansiedade? Ou você vai pegar ela, apresentar ao Senhor e falar, Senhor, essa dor que eu estou vivendo hoje vai me promover. A dor na vida de Jonas fez ele se humilhar e ter uma experiência com Deus como ele nunca teve antes. Volto em Daniel. A dor de ser lançado dentro da cova dos leões fez Deus mudar a história de uma nação. E olha que foi decretado a morte de qualquer um que adorasse o Deus de Israel, porque só tinha que adorar o rei. E Daniel disse, não, eu só adoro um Deus, que é o Deus de Israel. Por causa disso foi lançado nas covas dos leões. E lá na cova de dor, Deus trouxe dupla honra
E o rei teve que adorar o Deus de Daniel. Escuta o que Deus está dizendo e falando ao seu coração. E nós vamos orar agora. Nós vamos fazer a oração de Jabes. E é nesse momento que nós vamos apresentar ao Senhor nosso Deus. Prepara para orar comigo, em nome de Jesus. Mas eu quero que você ore comigo com a mão no seu coração. Com a mão no seu coração. Vamos falar com o Pai. Corrente de oração no Brasil. Nesse momento, tudo que você estiver fazendo, e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração. Com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, é no nome do Cristo Jesus que no primeiro dia deste propósito de oração, eu quero pedir que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, inclina os seus ouvidos a ouvir a nossa súplica. Pai, eu peço humildemente que o Senhor me perdoa os meus pecados e as minhas fraquezas, perdoa a minha irmã e o meu irmão que está comigo neste momento, para que a oração deles não venha a ser impedida e nem bloqueada juntamente com a minha no mundo espiritual. Meu Deus, eu estou com a mão sobre o meu peito, o meu coração. E eu creio, meu Pai, que do outro lado, meu Deus, a tua serva, o teu servo, estão, meu Deus, com a mão sobre o vosso coração. Pois neste momento, Senhor, eu quero, dentro desse propósito, ó Pai, no primeiro dia, aonde pela manhã eu já estive dentro do vale da oração, no santo jejum, meu Deus, apresentando ao Senhor a abertura oficial deste propósito, debaixo do tema Aprendendo com a Oração de Jabes. Senhor, como Jabes orou, nós oramos nesta noite. E a oração dele, ó Pai, foi tão sincera, tão transparente, que o Senhor abriu o céu sobre a vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu apresento diante de Ti toda dor, toda ferida, toda marca do passado. Assim como Jabes, eu te peço, juntamente, meu Deus, com a tua serva e meu servo que ora agora com a mão, meu Pai, sobre o vosso coração. Meu Senhor, transforma, meu Deus, esta dor em propósito, pois a dor, meu Deus, a luta ou a provação, ela não vai definir o nosso futuro, Senhor. Ah, querido e eterno Deus, eu creio, meu Pai, que o teu servo, a tua serva, que o Senhor permitiu adentrar, meu Deus, na live desta noite, meu Deus, e a qual o Senhor já despertou para entrar comigo nesse propósito, meu Deus, com a tua permissão, que vai ter uma durabilidade de 7 dias de jejum e oração.
eu creio que algo vai acontecer. Pai, eu quero pedir como Jabes pediu. Abençoa-nos muitíssimo e amplia os nossos limites. Meu Senhor, quem sabe nós tínhamos um limite, mas hoje, Pai, eu peço, Senhor, meu Pai, aumenta nosso limite. Meu Senhor, como um banco, como um cartão de crédito, que quando vai comprando, meu Deus, e pagando, meu Pai querido, corretamente, o limite, meu Pai, automaticamente, meu Deus querido, vai aumentando. Meu Deus, e nós estamos, meu Pai querido, colocando diante de Ti o jejum e a oração e a perseverança. Meu Deus, se transformando, meu Pai querido, em uma oportunidade de o Senhor aumentar o limite, meu Pai, que vai gerar dupla honra sobre as nossas vidas. Pai, eu creio em nome de Jesus, pois aquele que já colocou um propósito diante do Senhor, meu Deus, de fazer, ó Pai, diante de Ti, esse propósito de 7 dias de oração e jejum, com o tema Aprendendo com a Oração de Jabes. E hoje, meu Deus, nós aprendemos a colocar no Senhor, ó Deus, a nossa confiança diante da dor, diante das lutas, pois as lutas e as dores não vai definir o nosso futuro. Pois oremos em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para eu finalizar, falta 5 minutos. Eu te pergunto, dentro desse propósito, você que adentrou na live desde o começo, você entendeu a mensagem. E a pergunta é, o que você vai fazer com a dor? Você vai pegar ela e vai entrar para dentro do quarto e ficar se lamentando? Ou vai pegar essa dor, a luta, a prova, e falar para ela, luta, prova, você não vai definir o meu futuro. Como eu dei exemplo de homens e mulheres, biblicamente falando, agora é a sua vez, a minha vez. Aonde eu cheguei, porque eu falei, Senhor, o que eu estou vivendo não vai definir o meu futuro. Eu digo a você, levanta a sua cabeça e não quebre esse propósito comigo. Não quebra, entra, fica firme. Se você sentir no seu coração, abra o propósito de jejum, sempre à meia-noite ou após a última refeição. E vai até a hora que você se sentir melhor, ou até o horário que você colocou diante do Senhor nosso Deus. Faça isso. O meu propósito é de 11 da noite até as 11 horas do outro dia. Então, eu abro o jejum às 11 horas da noite e vou até às 11 horas do outro dia. É você e Deus. Amém? Quero convidar você a pegar o seu copo com água. 21 horas com mais 53 minutos. E vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, em minhas mãos está o copo com água, a qual eu tenho visto o teu agir, a manifestação do teu poder.
E uma vez mais eu quero materializar a minha fé juntamente com a minha irmã e o meu irmão. E quando, meu Deus, fazemos uso desta água, algo sobrenatural irá acontecer para a glória do teu nome. Oremos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já vamos finalizar e chamar a sua atenção que se comprometeu com o Senhor nosso Deus, de sempre estar nos ajudando, financeiramente falando, se o Espírito de Deus tocar no seu coração. Como eu sempre digo e repito, nós temos 3 tipos de coluna. Nós temos o dizimista, o ofertante e o mantenedor. E a pergunta que não quer se calar: dízimo é um mandamento. Oferta é gratidão. E mantenedor é um compromisso. Então os 3 você vai estar honrando ao Senhor Deus, agradecendo a Ele. E sem contar que quem ganha é só você e eu. Então eu peço a você, se o Espírito de Deus tocou no seu coração, entre em contato comigo, através das redes sociais, ou no meu canal do YouTube. Tem lá, abaixo de qualquer vídeo que você acessar, tem lá o número da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o Pix, onde você pode estar nos ajudando a continuar a fazer o ID do Senhor Jesus. Eu quero já orar pela sua vida e abençoar a sua terça-feira em nome de Jesus. E amanhã, querendo Deus, às 21 horas, em ponto, eu já estou entrando, com a permissão do Senhor, para apresentar o 2º dia, aprendendo com a oração de Jabes. E eu vou trazer detalhes de suma importância para a sua vida no 2º dia. Agora é você e o Pai. E sem contar o propósito do santo jejum no vale pela manhã. Então, vem comigo, que a vitória é sua em nome de Jesus. Por favor, encurva sua cabeça, se possível, abra suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. Por favor, faça assim. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha ser uma terça-feira de livramentos, de paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Deus abençoe a vida do irmão Arlan e a sua esposa, seu filho. Deus abençoe a irmã Lídia Márcia, seu esposo, seu filho. Deus abençoe a irmã Zélia, seu esposo, seus filhos. Deus abençoe a irmã Mara, seu esposo, seus filhos. Deus, a sua família. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Regina. Deus abençoe a vida do irmão Cláudio, a irmã Vânia Cunha, a sua filha. Deus abençoe a Melissa. Deus abençoe a irmã Ana Maria Piccoli, poderosamente toda a sua família. Que o Senhor continue guardando, abençoando a vida do irmão Cláudio Oliveira, a sua mãe Sônia. Que o Senhor Deus continue abençoando a minha mãe Penha Souza, está nos dando a honra. Mais uma vez, Deus abençoe a senhora, minha mãe, a sua bênção. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente e guarde cada um de vocês. A irmã Lucilda, Deus abençoe a senhora e a sua família, em nome de Jesus.
Um grande abraço a todos vocês. A irmã Dulce Maria, Deus abençoe a senhora e a sua família. Que o Senhor te dê uma noite de sono abençoada a cada um de vocês e que vocês alcancem os sonhos, os projetos de Deus sobre a vida de vocês. E não desista, creia somente, pois o Senhor Deus é poderoso para mudar a história de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã, às 21h, querendo Deus, no nome de Jesus. Um forte abraço e obrigado pela sua companhia.